Tá todo mundo falando de inteligência artificial e que o mundo vai acabar e que a inteligência artificial vai pegar todos os nossos trabalhos. E tem uma coisa que não está sendo discutida. Hoje em dia, tem muita gente que está falando que o gargalo da inteligência artificial são dados. Não são dados, porque as empresas têm dados de todos os lugares, elas conseguem comprar dados de todos os lugares. A Meta, o Google, as Big Techs têm muitos dados e ninguém tem dúvida disso. O gargalo também não é a Nvidia, porque ela está soltando placa assim, ó, descaralhada, placa uma atrás da outra. Ela está conseguindo soltar um monte de placa. O grande gargalo que quase ninguém fala é a energia. O grande problema da inteligência artificial hoje é a questão energética. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Além do Código hoje. Meu nome é Felipe Meriga. Se você gosta de temas como internacionalização da sua carreira de programador, da sua carreira de designer gráfico, de editor de vídeo, de qualquer tipo de profissão que você possa fazer de qualquer lugar, se inscreve nesse canal, deixa o like aqui seu, deixa um comentário, vamos trocar ideia, meu grande amigo. E hoje a gente vai falar da questão energética e também da inteligência artificial, porque muito do que se vem observando das mudanças energéticas nas plantas energéticas dos países, principalmente no que se fala, no que se refere a data centers, vem tomando uma proporção assim descomunal do que era antes no consumo de energia. Os data centers do mundo inteiro já calculam e já gastam 415 terawatts por ano. E basicamente, se você juntasse todos os data centers do mundo hoje, ele seria o maior que o quinto país da lista que consome mais energia do mundo inteiro. E hoje, no estado especificamente de Virgínia, dos Estados Unidos, já os data centers já computam mais de 20% de toda a energia gasta naquele estado. Lembrando que quase toda a infraestrutura de energia elétrica do estado de Virgínia e muitos estados dos Estados Unidos e também do Brasil, que é mais fodido ainda que os Estados Unidos, já são infraestruturas dos anos 80, são infraestruturas dos anos 70 e muita coisa mudou, muita coisa ocorreu desde então. E a indústria foi evoluindo, muita coisa foi evoluindo e a matriz energética não acompanhando tanto. Claro que a gente tem muito a evoluir, tem muito potencial. Aí chegou o bolo de coco pra gente comer. Inclusive, falando em matriz energética, você já ouviu falar da escala de Kardashev? Isso aí é um tema massa, é um tema... A gente fala também aqui de temas como, às vezes, teoria da conspiração, um tema que aqui é só pra gente ficar trocando uma ideia, ficar falando groselha, mas tema que é legal da gente dar uma viajada, pegar ir lá para outro mundo para fazer isso. Se a gente gosta de falar isso, então existe o tema, já ouviu falar na escala de Kardashev, que é basicamente uma escala que define tipos de civilizações. São 3 tipos. O primeiro é a civilização de tipo 1, que consegue utilizar toda a energia do planeta onde ela existe, onde ela habita. O tipo 2, que consegue utilizar toda a energia de todos os planetas do sistema solar que ela habita, e do tipo 3, que ela consegue utilizar toda a energia de toda a galáxia que ela habita. O ser humano ele não é ainda nem uma civilização de tipo 1 da escala de Kardashev, porque a gente não aprendeu a utilizar 100% de toda a energia da Terra ainda. A Terra ainda tem muito que evoluir na questão da matriz energética, mas, como a gente pode ver, aumentou muito o consumo de energia por treinamento e inferência de IA. Por quê? Porque a gente gasta muita energia para treinar um modelo de IA. É calculado, deixa eu voltar aqui, agora esse aqui eu vou ter que colar, porque eu não lembro, galera, mas a OpenAI usou mais de 21 mil NVIDIA A100 e H100, que são caras pra caralho, que são placas de vídeos otimizadas para cálculos paralelos, para treinamento e inferência de inteligência artificial. Ela utilizou quase tudo isso de placa só para treinamento de um dos modelos dela, e isso gasta uma energia absurda de todos os data centers. Lembrando que a IA ela gasta energia de 2 formas. A primeira é treinando, que é o que gasta
muita energia, porque tem uma quantidade massiva de dados para ser treinada através de todas as GPUs, e grande parte, 90%, 95% são da NVIDIA, e gasta uma quantidade massiva de energia, porque é muito dado, é muito cálculo paralelo sendo feito ao mesmo tempo, e isso faz com que os países tenham que começar a pensar numa remodulação de toda a matriz energética. Inclusive a Microsoft está pensando em reativar uma usina nuclear dali de um pedaço ali dos Estados Unidos, umas 2 usinas nucleares. E existem 2 formas de você que mais gastam energia quando a gente está falando sobre IA. A primeira é treinando esses modelos efetivamente, e isso gasta muito. A OpenAI utilizou mais de 21 mil modelos de RTX A100 e H100, que são placas caríssimas da NVIDIA, para treinamento e inferência de inteligência artificial. Isso gasta uma energia gigantesca, e muitas empresas começaram a basicamente querer reestruturar até a matriz energética de países. A Microsoft já está vendo com o governo americano de reativar 3 usinas nucleares, porque está se utilizando muita energia para os data centers. E a segunda forma que se gasta muita energia é a inferência do treinamento de IA. Lembra, todo vídeo eu vou falar isso. O primeiro, quando você treina IA, é um step do processo. Aqui não tem nenhum usuário envolvido ainda. Depois que a inteligência artificial é treinada, a gente passa pelo processo de inferência, que é basicamente quando você utiliza a inteligência artificial. Quando você faz uma perguntinha para o seu amigo Cloud Code, para o Claudão, você manda a pergunta para o Claudão, alguma GPU é ativada em algum dos data centers, a sua resposta a sua request é recebida, você vai sendo respondido através de todos os tokens que vão sendo gerados pela LLM, pelo modelo de LLM, e você vai sendo respondido por todos os tokens que vão sendo gerados pelo modelo de LLM, e após isso você recebe sua resposta lá bonitinha, e foram utilizados GPUs no meio desse processo para inferência, que é quando você utiliza IA. Então tem essas 2 formas de você gastar energia. Mas muito antes disso, que muita gente não vem falando, e todo mundo fica jogando pau na IA, tem muita coisa que também gasta energia nesse meio todo. Vamos lembrar que quase toda a infra de nuvem de várias empresas está na mão da AWS, está na mão da GCP, da Google, está na mão da Azure, que é da Microsoft. São muitos data centers de computação em nuvem espalhado pelo mundo inteiro, que também gasta uma energia fodida, gasta muita energia. Sem contar também que tem grande parcela disso, de energia sendo gastada por data centers e também hubs de mineração de criptomoedas, de anti-miners que mineram bitcoins e também outros tipos de criptomoedas. Então são data centers de inferência e treinamento de IA, são data centers que basicamente provêm toda a infraestrutura em que grande parte das empresas utilizam hoje, de todas as empresas que têm quase todos os seus sites, suas aplicações, seus backups, seus data storage dentro de clouds, seja o provider AWS, o GCP ou a Azure. E além disso também matrizes de mineração de Bitcoin, mineração de criptomoedas. Então tudo isso junto, e lembrando que quase toda a infraestrutura do mundo inteiro está usando a infraestrutura de cloud, ou seja, diferentes data centers ao redor do mundo. É claro que a gente tem data centers especializados em diferentes coisas, a gente tem data centers que é especializado até para clientes específicos dessas empresas, mas o papo a gente viu a Microsoft fazendo já parcerias e conversando com o governo americano para a reativação de usinas nucleares. E o que vem sendo muito abafado ao longo dos tempos, ao longo dos anos, que era a geração de energia nuclear, agora vem sendo totalmente motivada novamente por os Estados Unidos principalmente ter muitas usinas, algumas que foram paradas e que podem prover energia necessária para todo esse processo, energia geotérmica também, energia eólica. Uma coisa da energia eólica que eu não sabia faz algum tempo atrás, mas eu fiquei sabendo, é que a energia eólica, muita gente fala que ela é totalmente limpa, ela é uma forma de energia que não agride o meio ambiente, mas você sabia, Wender, que a energia eólica
muda tudo o curso dos pássaros e dos animais que passam por aquela região. E também, outro negócio que ela muda muito é se ela está perto de comunidade, de pessoas que moram, porque ali, aqueles negócios, apesar de não parecer, quando você vê no vídeo aquele negócio rodando bonitinho, aquilo lá faz um barulho do cacete, fica 24 horas, fica 24/7 ali, girando na mente do cara que está morando ali. E isso incomoda. É claro que a gente também, eu não vou dar uma de esquerdista aqui e falar, nossa, tinha que ser tudo verde a matriz energética do mundo inteiro. Não, tem que sustentar IA, vamos estourar núcleo de átomo para fazer energia nuclear, vamos meter fogo em gasolina. É claro que todo mundo sabe que aqui a gente trabalha com dados reais e que a humanidade não vai parar para falar, pô, só quando der merda, né? Porque o ser humano é foda. A humanidade não vai parar no meio do caminho e falar, ó, vamos começar só a pesquisar energias renováveis para a gente conseguir dar conta aqui da questão energética da IA, porque a ambição de todas as empresas é muito maior. Enfim, então sempre vai dar alguma merda lá no futuro, mas por enquanto aqui a gente vai discutindo. E então essa questão energética vem sendo questão primordial para a evolução da inteligência artificial, papo que eu não vejo muita gente falando, porque a gente fica falando de regulação de IA, que é o próximo gargalo da IA regulação, e tem um monte de país tentando regular, tem muita coisa acontecendo. É que o próximo problema são os chips de Taiwan, a NVIDIA que já está atingindo a capacidade máxima dela, ou falta de dado, que na verdade não é isso. É a questão energética que, como a gente pôde ver, o estado da Virgínia hoje quase 20%, que é um estado, vamos dizer, não é tão grande nos Estados Unidos, mas 20% do estado só sendo consumido para data center é energia pra cacete, cara. Eu fiz um vídeo esses dias sobre baterias de sódio e esse tema é totalmente ligado a baterias de sódio também, não só pela questão energética, mas porque às vezes a gente fica só falando de áreas que está sempre na nossa cara ali, mas a gente está com o farol ligado, mas tem coisas que estão ali no surrounding do nosso dia a dia, ao redor do nosso dia a dia, a gente não está nem aí, mas que podem nos gerar oportunidade, que pode ser talvez alguma coisa para a gente prestar atenção. Essa questão energética é uma delas. Claro que não estou falando para você fazer engenharia elétrica agora e virar um louco que vai lá na usina nuclear começar a fazer uma usina nuclear. Ou ajudar no projeto de uma usina nuclear. Mas é claro que todos esses data centers vão precisar de profissionais gerenciando, orquestrando toda a execução, toda a construção. Lembrando que daqui a uns anos a gente vai estar tudo fodido, todo mundo vai virar pedreiro, porque a IA vai substituir todo mundo. E aí os data centers vai precisar de gente para construir, vai precisar de pedreiro. E você vai estar lá, peão de obra, você que ganhava 60 pau no mês, que tirava 10k dólar por mês, agora vai estar trabalhando de peão de obra lá, construindo data center, para que a IA continue dominando o mundo. Era isso que você queria ouvir, né? Então, trabalho manual vai estar muito em alta, principalmente aqueles que são especializados, como por exemplo eletricista, pessoas que tem que estudar para ainda fazer trabalho manual. Então, galera, se você gostou desse tema, a gente vai trazer cada vez mais temas que às vezes são fora da bolha, mas estão sempre na nossa cara, como era o exemplo das baterias de sódio, também da questão energética, que a gente não ouve muitas pessoas falando aqui no YouTube e em vários canais. Galera, se você gosta desse tipo de vídeo informativo, como foi o das baterias de sódio, também esse, que são questões que muitas vezes a gente nem liga e a gente nem ouve falar no YouTube, deixa um comentário aqui nesse vídeo, mete o dedo no like e se inscreve no meu canal, vamos fazer a roda girar. E bora!